Você já teve uma sensação de vazio interior, desespero, falta de alegria e uma falta de sentido na vida? Esses podem ser sintomas do burn-on, uma síndrome de estresse crônico vivenciada no ambiente de trabalho. O termo surge depois da popularização do burnout, que em 2022 foi considerado uma doença ocupacional. E para entender as diferenças entre uma e outra, que recebo aqui no Papo com ela, psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas, formação e orientação profissional, carreiras e aposentadoria e mestrado em Psicologia pela UFMT, Josi Guedes Vieira. Josi, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações para o público do Papo sobre essa nova síndrome que tem relação com esse universo do trabalho que é o burn-on, né? Me perdoem a pronúncia, mas é por aí. Queria que você pudesse dizer pra gente onde está a diferença do burn-on para o burnout, que a gente já tem reconhecida como uma doença ocupacional desde 2022. Né? Onde é que seria aí o principal ponto de diferenciação entre uma e outra? Certo. A gente pode começar explicando o que é o estresse. Por quê? O estresse é onde tudo começa, né? Então, o que é o estresse? O estresse é essa condição física e psicológica onde o indivíduo, frente a uma demanda estressora, vai se organizar mentalmente e fisicamente para o enfrentamento ou para o recuo, né, ou para correr. Então, é natural que frente a um desafio, frente a uma demanda de trabalho, né, a gente se prepare para isso, né? Então, o corpo libera adrenalina, libera cortisol para atender à nossa escolha de enfrentamento ou de fuga, né? Então, a coisa começa a ficar ruim quando esse estado, essa repetição de estresse, ele aumenta. Então, no ambiente de trabalho onde há muitas demandas, né, muitas demandas estressoras, né, é possível que o indivíduo desenvolva um estresse crônico, conhecido aí como o burnout, né, se é assim também que se pronuncia. Então, o burnout, o que é ele, né? É reconhecido, como você mesmo falou, né, pela Organização Mundial de Saúde, como o estresse crônico e caracterizado por 3 grandes dimensões, né? Então, a primeira é essa exaustão emocional, onde a pessoa tem um sentimento aí de cansaço, né? A segunda é essa despersonalização, né? Onde ele tem um sentimento de pouca valia com o trabalho, né? Talvez meio cínico com a relação de trabalho, com o resultado, com o trato, né? Frente a tanto estresse. E o terceiro é o resultado, ou seja, o que a gente entrega, né, do nosso trabalho. Então, um sentimento de ineficácia, né? Eu trabalho, eu me dou, eu me preparo, eu busco atender a esta demanda, mas o meu resultado final do trabalho, ele não traz no nível elevado tanto quanto eu me reconheço enquanto potencial de trabalho, né? Eu tenho uma potência de entregar mais, um conhecimento para fazer melhor, mas eu não consigo alcançar isso. Então, isso daí, ele vivencia esses estágios e ele reconhece isso, né? E onde que entra aí aquele limiar que separa o burn-on, né? O indivíduo, ele não reconhece. Então, no burnout, eu reconheço que existe um problema. Tem algo errado. Uhum. No burn-on, eu não reconheço. É difícil. Aliás, a dica para o tratamento é ajudar esse indivíduo ao reconhecimento que tem algo errado, né? Porque enquanto primeiro, o burnout, a gente não está satisfeito com a entrega, né, do trabalho. No burn-on, a pessoa consegue entregar. Ela está trabalhando com ainda exaustão, com cansaço, né, mas ela está entregando.
e ela olha para os lados e vê tá todo mundo conseguindo e eu vou conseguir também. Então, às vezes, o autocuidado, né, conhecido autocuidado, é de um exercício de relaxamento, desligar o celular em determinado horário para dormir. Ele funciona como um momento de descanso, mas no outro dia a pessoa volta à rotina frenética de dar conta às demandas estressoras do trabalho, né? Os autores, esse é um termo, né, recente. Então, os autores dizem assim, que quem sofre com o burn-on está à beira de um burnout. Entendi. É como se fosse uma fase prévia, digamos assim. Se a gente fosse fazer uma analogia com o palito de fósforo pegando fogo, o burnout pegou fogo, acabou. E foi até o final, né? E o burn-on, ele tá funcionando ainda, né? Mas a qualquer tempo, a qualquer momento, ele pode ter a exaustão. Quando você fala pra gente desse conjunto de fatores estressores que podem desenvolver uma síndrome ou a outra, como que isso se apresenta no ambiente de trabalho, Josi? Porque assim, se eu tô falando de uma condição que eu tenho uma demanda exaustiva ou uma demanda excessiva no ambiente de trabalho que pode trazer esse estresse crônico que leva à estafa, quais são os elementos que precisam estar presentes nesse ambiente de trabalho que pode adoecer esse colaborador numa dessas síndromes que a gente está falando? Vários fatores podem levar ao adoecimento, né? A gente pode considerar desde as condições de organização físicas do local, ergonomicamente falando, né? Uma cadeira, a iluminação, EPIs, né? Eu trabalho numa urgência e emergência, sou uma enfermeira, né? Falta EPI. É um atendimento urgente. Isso é um movimento estressor, né? Então, desde a questões físicas de EPIs, né? De condição de trabalho mesmo, né? De condições de trabalho, perfeito, até as relações de trabalho, onde esse colaborador está submetido a uma gerência, uma gestão, uma coordenação que está sempre ofertando mais demanda e não respeitando o limite, né? Desde a clima organizacional também adoecedores, né? De grandes competições, metas inalcançáveis, né? Também, quando tem metas, é comum acontecer confusões ali interna, né? E quando essa gestão de conflito ela não é eficiente, pode também comprometer o emocional. Muitas vezes, uma fala de um gestor, de uma pessoa de cargo superior, pode impactar diretamente e negativamente no emocional daquela pessoa que já vem entregando diariamente o seu melhor. Né? Então, assim, esse resultado aqui de processos de trabalho que eu te entrego é o meu melhor e eu não sou validada nisso, já estou com esse sentimento de que não estou fazendo o meu melhor, ainda escuto de forma pouco organizada, pensada, desrespeitosa, né? Isso pode impactar muito. Então, são vários os fatores que podem impactar, né? Como que a gente pode, de repente, ajudar uma pessoa, né, que sofre com essas questões emocionais relacionadas ao trabalho? Uma escuta atenta, um setor de qualidade de vida no trabalho que vai validar não só as condições físicas, condições de trabalho, como essa escuta atenta, como os valores pessoais, com valores organizacionais, né? Então, assim, são várias coisas que a gente pode, enquanto profissional da psicologia organizacional do trabalho, a gente pode ajudar as pessoas e as organizações, elas agora podem ser responsabilizadas por isso, né? Quando a gente pensa em assédio no ambiente de trabalho, porque a gente tem a questão do assédio moral, a gente tem a questão do assédio sexual. Esses também são fatores, Josi, que de alguma maneira contribuem com o burn-on ou burnout? Sim, com certeza, com certeza.
Principalmente se for mulher, muitas vezes das falas que eu já ouvi, já acolhi, né, de sofrer calada, porque preciso dar conta dos boletos, né, então é melhor ignorar, ou a pessoa começa a trocar a forma de se vestir, de se posicionar, né? Vai ficando triste, isoladas, comportamentos de isolamento, né? Sim, são adoecedoras, né? Esses fatos, esses acontecimentos. Você disse pra gente que no burn-on as pessoas têm uma dificuldade de enxergarem que elas estão num processo de sofrimento em razão do ambiente de trabalho. Nesse caso, é mais difícil para que a gente consiga de alguma maneira auxiliar essa pessoa no processo de que ela se enxergue numa condição de alguém que necessita de auxílio? Sim, sim, com certeza. Eu trabalho com pessoas com desenvolvimento de autoconhecimento, né? E na psicologia, ou acho que em qualquer lugar, né? A cura, né, a ajuda, ela chega a partir do primeiro passo, conhecido como o reconhecimento da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade, né, do meu problema, né, da minha dificuldade de lidar com determinada situação, relacionamento, demanda, e aí eu busco ajuda. Né? Quando eu não reconheço isso, eu vou ocultando e aquele problema ele vai aumentando, ele vai ganhando mais força e alcançando outras esferas, porque pode começar como um sentimento negativo, né? Mas pode aumentar para a depressão. Quando você reconhece as suas emoções, quando você entende sobre o autoconhecimento da sua resposta física, fisiológica, dependendo da situação que você está, você começa a dizer assim, por que eu estou sentindo isso? Então você começa a pensar sobre as suas emoções e o que foi o gatilho para esse sentimento. E a partir desse reconhecimento você consegue fazer escolhas mais assertivas e de posicionamento, inclusive no trabalho, quando a demanda está só aumentando porque você está entregando tudo que está sendo pedido, quando você consegue dizer eu não consigo dar conta disso tudo, ou eu vou precisar de prazo maior e negociar com o seu líder superior, colega, pares, não sei, negociar prazos para dar conta disso, né? Quando você negocia, vai só absorvendo, chega um momento da exaustão, né? Então, o autoconhecimento vai ajudar exatamente no reconhecimento, né, das suas fragilidades e vai permitir que você consiga a ajuda, né? Então, esse processo de se entender os seus limites é primordial para que a gente não caia numa situação dessa, ou se cair, que a gente consiga, de alguma maneira, se desvencilhar dela. Sim, não ficar submerso, né? O assunto de burnout, ele é tão sério, né? Que assim, já existem estudos que o Brasil é hoje o segundo país, né? Perdendo aí para o Japão, em registros, né? De doenças relacionadas ao trabalho do burnout, né? Isso não é um número pequeno, né? Então, se a gente for pensar aí na medicina do trabalho, aqui no país tem 30% dos trabalhadores adoecidos. É muita coisa. Né? Então, isso é muito. E aí a gente pensa assim, quantas pessoas não fazem parte dessa estatística? Porque eu conheço casos de pessoas que simplesmente pegaram a bolsa e saíram, não voltou mais. Tem uma subnotificação, com certeza. É um número já exagerado, né? Josi, a gente escuta um outro termo que eu queria saber se tem alguma relação com o burn-on ou não, né? Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, mas eu sou workaholic mesmo, eu gosto de estar no trabalho, minha vida é o trabalho. Quem tem essa característica, ela pode desenvolver o burn-on? Porque o burn-on a gente sabe que tem essa exaustão, mas a pessoa não se reconhece nesse processo. Então, o workaholic pode estar sofrendo de burn-on?
olha só, ele começa, né, gostando, começa com o prazer, né, ele realmente gosta de trabalhar, ele gosta do resultado, muitas vezes dos desafios, né, e a coisa começa a ficar ruim quando ele começa a se distanciar das outras esferas da vida. Nós não somos só trabalho, né? Nós temos família, amigos, nós temos o social, né? Outras coisas acontecem na vida da gente. Então, quando a gente vive só para o trabalho, a tendência é de que ele desenvolva, assim, um estresse crônico, né? E chegue a essa exaustão, tanto um burn-on ou um burnout, né? Sim. Quando a gente pensa nessa exaustão, quais são os sinais que eu tenho de que, olha, alguma coisa não vai bem, eu preciso olhar isso com atenção? Eu posso ter reflexos, por exemplo, na minha saúde física por conta dessa exaustão que muitas vezes é emocional? Sim, sim. Muitas vezes as ausências do trabalho, né, os atestados, eles começam com essas condições que a gente chama de psicossomáticas, né? É um problema de gastrointestinal, né? É uma enxaqueca, gripes recorrentes, porque com estresse baixa nosso sistema imunológico, logo a gente fica mais vulneráveis a outros vírus, né? Então, dor na coluna, dentre outras condições físicas que podem afastar o trabalhador, né? Mas não diz assim, é por conta de depressão, né? São sintomas que dizem de algo maior, né? São alguns sintomas que dizem do estresse, que dizem de burnout, de burn-on. A gente costuma dizer que o corpo é muito sábio, né? Quando a gente não se dá conta, ele diz, você precisa parar, e ele de alguma forma arranja jeito. Sim, e estar atento para escutar as suas emoções, aprender a regular suas emoções, aprender a entender o que está acontecendo aqui dentro, por que eu não estou sentindo bem. O corpo fala, né? E você está escutando o seu corpo, você está fazendo a escolha correta. Acontece que hoje nós estamos em um momento assim, histórico, de tecnologias muito fluidas, né? Todos os dias novos lançamentos, novas tecnologias, e o celular, dentre outros meios de comunicação de fácil acesso, coloca esse profissional em stand-by o tempo todo, né? Tá alerta o tempo todo. Em alerta o tempo todo, né? Então, assim, e muitas vezes a mensagem chega no celular em um dia de folga, em um feriado, nas férias, e a pessoa já está no celular, já entra, já responde o e-mail, já resolve a situação de madrugada, porque tá ali, já resolve logo. Então, ela não consegue distanciar um momento de lazer, um momento de trabalho, né? Isso também é uma forma de acelerar o processo de adoecimento. Um burn-on, né, que a pessoa não reconhece que ela está trabalhando na hora que não precisava estar. Josi, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o microfone à disposição caso você queira destacar mais alguma informação que a gente não tenha discutido. Obrigada, foi um prazer estar aqui, sou muito sua fã, te escuto todos os dias. Muito obrigada. A gente sabe do desafio que a maternidade representa, e ele se potencializa quando esse papel envolve o cuidado com uma criança atípica. Pensando em ajudar outras mães que passam por esse processo, é que Andréia Silva, que é mãe de uma criança no transtorno do espectro autista, criou um guia prático chamado Além do Autismo, Dicas de uma Mãe Atípica em Busca de Equilíbrio. A obra reúne as próprias experiências de Andréia que visam facilitar o cotidiano materno. Andréia é administradora de empresas e mentora familiar. E agora conversa com a gente aqui no Papo com ela. Andréia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essa maternidade atípica e sobre essas dicas que você compartilha com a gente, com o livro que foi feito, Além do Autismo. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. E queria começar te perguntando, a gente sabe que a maternidade é um desafio árduo e acredito que ele fica ainda mais árduo quando a gente tem uma maternidade atípica,
né, com uma criança atípica. Você pode contar um pouco para a gente de como foi para você esse processo de descoberta da sua filha no espectro do autismo, e o que foi mais difícil nesse processo? Claro, primeiramente, muito obrigada, Michele, por dar essa abertura a um tema que é tão especial, de fato. A minha filha hoje, ela tem 11 anos, eu tenho uma mais velha de 14, então quando ela começou a apresentar algumas questões que eram um pouco diferentes, né, da minha filha mais velha, eu fui notando, fui percebendo e eu não sabia como fazer, não sabia como lidar, eu me sentia muito sozinha, porque há hoje muito julgamento, né, aquele apontar de dedos, será que não é só o tempo dela? Será que? Então, aqueles vários serás que a gente não consegue avaliar o quanto é a gente que está enxergando além, sabe? Então, eu comecei a observar isso até ter um momento que eu aceitei que havia algo. Então, uma dica que eu já dou de bate-pronto para todos os pais, mães e cuidadores de crianças atípicas é sair da fase da negação. A gente aceitar que há algo para a gente contribuir além, né? Tanto é que o título do livro é Além do Autismo, tudo que envolve além só de ser o transtorno do espectro autista, porque o nome já é pouco pesado, né? Transtorno. Então a gente tem que fazer que a nossa vida seja leve e não que a nossa vida vire um transtorno. Então, baseado na minha experiência enquanto profissional de administração de empresas, eu consegui elencar vários pontos de organização, de planejamento e adequar a essa vida, a esse olhar da rotina mesmo que as crianças atípicas necessitam. Qual é a diferença que essa organização faz no desenvolvimento dessa criança? Você disse pra gente, elas necessitam dessa rotina, elas necessitam desse planejamento. Por quê, Andréia? Você pode explicar um pouco pra gente? Com certeza. As crianças do transtorno do espectro autista, elas apresentam várias formas. Então, como assim, Andréia? Cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Então, no decorrer do dia a dia, nós notamos muitas repetições, alguns padrões de comportamento. Então, nada melhor do que nós adaptarmos a melhor forma de fazer. Por quê? Porque às vezes a gente erra tentando acertar, né? Então, o que não deu certo é como se a gente fosse colocando checks. E a gente não deve fazer daquela forma, por quê? Porque causa irritabilidade na criança, ela pode ficar desconfortável, se sentir acuada. Então, por exemplo, o quanto mais a gente observar e notar o que de fato elas precisam, a gente faz uma rotina para ficar mais leve para os pais e para a criança. E aí isso sim vai contribuir para que ela fique mais calma, menos agitada e consiga ter uma vida mais leve. O que culmina para que você escreva o livro, né? Você disse pra gente, quando eu me dei conta de que algo estava fora do normal, eu fui buscar ajuda, precisei desse auxílio e quis compartilhar de alguma forma aquilo que me ajudou e que me serviu, né? Em que momento esse chamado acontece? Em que momento você se toca, né, de que isso poderia ser uma ferramenta valiosa para quem está passando o mesmo que você passou? Eu notei, Michele, que nós precisamos tomar, enquanto mãe de criança atípica, nós precisamos tomar decisões que são muito importantes. E nós somos os responsáveis pelas crianças. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor que a gente pode. Baseado nisso, eu tinha um chamado interno para escrever o livro. Por quê? Isso mais ou menos quando a Júlia tinha uns 4, 5 anos, a gente é envolvido por questões de escola, de medicamentos, e em termos de sociedade, o que faz, o que não faz. Por quê? Porque nós não podemos criar as nossas crianças blindadas, né? Numa ilusão. Por quê? Porque o mundo
vamos dizer assim, é cruel, né? Muitos não têm a informação, então não sabem como lidar. Eu acredito muito que informação é luz. Sabe? Conforme Freud diz, né, a gente traz à luz, né, traz à tona. Então, quando eu me deparei que algumas formas de eu fazer contribuíam para outras mães, por que não? Por que não espalhar essa mensagem? Por que não compartilhar que eu também me sinto sozinha, mas eu consegui fazer dessa forma? Por que não contribuir as formas de fazer, o que fazer? Então, assim, esse chamado foi muito importante, porque quando eu buscava informações e orientações, eu encontrava muito de profissionais da área, mas de uma mãe mesmo falando de um ato mais particular, sabe? De questões que estão ali presentes no dia a dia, eu não encontrava muita literatura, muita orientação. Então aí veio, por que não fazer um guia? O livro, ele é um guia prático, com ferramentas de como fazer, inclusive não só para com as crianças, para com os pais também. Porque se a gente não estiver bem, como a gente vai cuidar dos nossos filhos? Como nós vamos colocar eles a nossa melhor versão? A gente é um exemplo. Então a gente precisa trabalhar em nós para que a gente consiga ser melhores e aí sim a gente vai motivá-los através de celebração de conquistas, através de várias e várias formas de se fazer. Andréia, você fala pra gente de um ponto que eu acho que não é só na maternidade atípica, né, mas na maternidade como um todo, de que a mãe, o pai, enfim, as pessoas que estão envolvidas na criação dessa criança, elas precisam estar bem para que essa criança também fique bem, né? Queria que você dissesse pra gente, nessa sua trajetória, nessas experimentações, o que você pode dizer para as mães que nos assistem que é uma ferramenta que pode ajudá-las a encontrar esse equilíbrio para que elas estejam na sua melhor versão, para oferecer também essa melhor versão para os seus filhos? Eu gosto muito de colocar, embora não seja fácil, porque grandes desafios precisam de dedicação, de amor mesmo. Então, assim, nós precisamos aquietar a mente. Se a gente ficar procurando os porquês, por que meu filho é autista? Por que eu tenho que viver dessa forma? Oh, meu Deus, por quê? Por quê? Então, assim, a gente não vai sair de um looping que nos envolve de uma tal maneira que a gente só atrai, parece que mais do mesmo. Então, o que eu coloco para as mães é aquietem a mente e ouçam o seu coração. Sabe, a gente ficar nervosa, ficar irritada, não dá certo. Com filhos atípicos ou não, isso não vai para frente. A gente não consegue encontrar o equilíbrio. Então, aquietar a mente, fazer exercícios de respiração, isso ajuda bastante. Além da gente investir no que a gente gosta. Porque quando a gente está bem, a gente tira uns 20 minutinhos por dia para colocar, para fazer o que a gente gosta. Isso daí vai reverberar e muito em termos de vibração, em termos de frequência. E as crianças, principalmente as crianças atípicas, elas são como se fossem uma esponjinha. Elas captam tudo que está ao nosso redor, elas captam quando a gente não está bem, inclusive as não verbais, porque existem os autistas verbais e os não verbais, aqueles que não se expressam verbalmente. Porém, eles compreendem muito tudo o que está se passando ao seu redor. Então, quanto mais a gente aquietar a mente, fizer exercícios de respiração, investir na nossa saúde para estarmos bem, isso é muito importante. Além de saber ouvir, saber olhar nos olhos deles para compreender o que de fato eles precisam e não achar que a gente tem o controle das coisas, porque na verdade a gente não tem o controle de nada. Então, praticar bondade, sabe? A compaixão, o amor incondicional, porque às vezes a gente não tem cabeça para essas coisas. São tantas coisinhas operacionais e pequenas que a gente tem que resolver que a gente acaba se perdendo nisso e não vai para o coração. Então, quando a gente aquieta a mente, vai para o coração e sente o que a vida está querendo trazer para nós,
Isso é assim, é espetacular. Andréia, eu acho que uma grande questão que se apresenta na maternidade atípica é a preocupação de como a sociedade vai lidar com o meu filho, né? Como a sociedade vai tratá-lo. Você falou pra gente dessa questão da convivência na escola, que também a gente sabe que acontece, infelizmente, ainda o processo de bullying. O que você poderia dizer para as mães no que diz respeito a esse comportamento social para com o meu filho atípico? Eu faço como se fosse um chamado, sabe, Michele? Porque assim, é incrível como cada vez mais, se a gente notar em termos de sociedade, adultos que carregam traumas devido ao que passaram na infância, sejam atípicos ou não. Certo? Então, eu coloco a responsabilidade a partir do momento que você tem um filho, você precisa colocar o seu melhor da melhor forma, sem traumatizá-los, porque se a gente, enquanto mãe, não for ouvir, não for entender e não for compreender o que eles querem passar para a gente, quem vai? Então, assim, a confiança em primeiro lugar, o olho no olho, o acolhimento, o amor. Eles têm que se sentir amados, porque aí sim eles vão se tornar pessoas seguras, confiantes, independente de habilidade, de competência, porque todos têm. Mas, enquanto ser humano, porque eu acredito muito que o planeta está convocando ser humano a ser humano, porque as pessoas estão tão presas a redes sociais, a uma comunicação tão virtual, que esquecem da comunicação ali com os seus, né, aquela troca gostosa que a gente tem do abraço, aquela troca do contato visual, né? Então, assim, é um chamado que eu faço às mães: façam o seu melhor. Os filhos não serão crianças durante muito tempo. Quando a gente olhar, tudo já passou. E cada vez mais eles vão depender menos de nós. A gente precisa criar seres humanos, porque existe bullying sim. E bullying não só de adultos. Na escola existe muito bullying de crianças. Eu tive que trocar a Júlia, sim, foi uma escolha minha, de escola algumas vezes, tá? Porque ela me pedia. Então, assim, não é porque eu achava, ou eu isso, ou eu aquilo, não. Ela me pedia. E enquanto mãe, eu sempre gosto de ouvir, a gente conversa, tá? E eu acho que é muito importante priorizar o que ela acha importante também, porque o bullying é só quem sente, só quem está ali presente que entende o que é. E é por isso que eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo, porque através da informação e do conhecimento que a gente consegue ser melhor, a gente tem a oportunidade de escolha, né? Então, quando você tem informação, você tem conhecimento, você consegue escolher qual é a forma que você pode agir. Andréia, pensando nessa questão da informação, eu tive a oportunidade de conversar com um jornalista que foi diagnosticado dentro do espectro, né, já adulto, quando foi buscar auxílio para o seu filho e acabou recebendo também o diagnóstico. E ele passou a produzir conteúdo aqui em Mato Grosso, justamente para furar essa bolha e levar informação para as pessoas. E os comentários que a gente vê nos conteúdos que ele faz são, assim, de arrepiar o cabelo, para dizer o mínimo, sabe? Então, a gente percebe que ainda existe um discurso de ódio. As pessoas, elas colocam o autismo naqueles polos extremos, assim, digamos, né? Ou é aquele que não se comunica, fica no cantinho balançando, ou é o super gênio. E quem tá nessa lacuna, eles não reconhecem dentro do espectro e reagem com uma certa violência, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente sobre esse aspecto também, porque muito que a gente escuta aqui é assim: não, agora todo mundo é autista, isso é mimimi, agora falta de educação tem diagnóstico, é autismo, né? Então ainda existe um lugar comum, um senso comum, que reforça essa atitude violenta para quem está dentro do espectro.
Olha, Michele, é uma triste realidade, vamos dizer assim, né? E é por isso que eu levanto a bandeira de nós sermos mais humanos, porque em termos de humanização, eu acredito que tudo se resolve, né? Você tem que dialogar, você tem que ter a troca, não tem que ter impor a sua razão, não é sou eu que tenho razão ou você que tem razão. São verdades, são interpretações, e por que não existirem interpretações diferentes? E o autismo é muito isso, são interpretações diferentes. O autista, ele olha, ele vê por um outro prisma. E não está errado nem está certo, só é diferente. E se nós não fôssemos diferentes, qual a graça que seria? A gente seria todo mundo robozinho, né? Então, assim, existe muito a se melhorar. Se você me permite, eu posso dar um exemplo recente que aconteceu. A minha filha está na escola e ela escreveu, teve uma produção de texto, ela escreveu do jeito dela e ela chegou toda feliz em casa porque ela tinha tirado 7. Aí eu falei assim, nossa, Ju, que legal, você tirou 7, deixa a mamãe ver, né? Deixa eu ver aqui. E aí o que aconteceu? A redação, o professor corrigiu o título, ele corrigiu 4 linhas e ele não corrigiu a redação inteira e deu 7. Então, assim, a gente pode parar para pensar, tudo bem, ela vai aprender de uma outra forma, ou então em outro momento. Mas se ela for acostumada a não ser corrigida, não colocar os pontos certos, como que ela vai aprender? Então, assim, será que o professor não teve esse olhar? Deixa, passa, né? Vou fazer a minha parte aqui. Não, a gente tem que colocar de uma outra forma, mas sim, temos que colocar, temos que ter consciência, né? Consciência dos nossos erros, porque se as pessoas não sabem o que elas estão fazendo de errado, como que elas vão corrigir, como que elas vão atuar? É esse tipo de educação que a gente quer, né? Viver em bolhas, viver com ilusões? Não, não é. Então, vamos ver junto, então, Ju, o que você podia fazer melhor, o que você podia fazer diferente, ou então o professor colocar, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma outra folha, você leva para casa, escreve de uma forma assim, assim, assado, explica, olha, no ponto você respira mais, então você tem que colocar o ponto, né? Então, assim, formas diferentes de se lidar, né? Eu levanto muito essa bandeira, vamos fazer de formas diferentes para termos resultados diferentes. Enquanto a gente tiver no mesmo padrão, tratar todo mundo igual, ensinar naquela lousa e ter mão à palmatória, não dá. A gente está vivendo num mundo que está chamando a gente para ser melhor. A gente tem que sair e fazer diferente, porque senão a gente vai continuar tendo guerra. Então, enquanto a gente não praticar a nossa humanidade, a gente vai continuar tendo conflitos. E aí a responsabilidade dos pais também de colocar a nossa melhor forma de fazer, imputar neles os valores, as premissas, para que sim, erramos. E não só eles erram, eu também erro, eu coloco para ela, nossa, olha só, a mamãe errou. Né? Ter essa troca, essa afinidade. Nós somos seres humanos, estamos juntos aqui. Tanto é que aquele slogan, né? Juntos somos mais fortes, né? Não podemos trabalhar a individualidade. A gente está aqui em um coletivo. Então eu realço isso. A gente precisa ser mais humano e fazer diferente, porque existe muito bullying ainda, muito. Na escola, assim, é praticamente diariamente. Quem é mãe atípica tem cada dia um desafio, um obstáculo. A gente precisa ser muito forte, trabalhar muito a nossa saúde mental para a gente conseguir ter o tempo do trabalho, o tempo do filho, o tempo com qualidade. Senão, a gente mistura tudo e não faz nada. A gente acaba sendo absorvida e engolida pela vida operacional e cotidiana. E não é isso que a gente quer. A gente quer melhorar, a gente quer evoluir. Então, assim,
bullies existem, mas vamos trabalhar nisso porque há esperanças. Andréia, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história, um pouco dessas dicas que tenho certeza foram valiosas para quem está nos assistindo. Obrigada, Michele. Com o intuito de aumentar a renda e ajudar o meio ambiente, a estudante de jornalismo Letícia Pereira começou a confecção de ecobags, que comercializa em feiras de produtos feitos à mão. As ecobags, sacolas ecológicas, ajudam com a diminuição dos resíduos dispostos ao meio ambiente. A ecobag artesanal é composta de 100% de algodão cru e possui diversos tamanhos e modelos. Um item que pode ser estampado com a sua marca e fazer parte dos produtos personalizados com a sua identidade visual. Por essas diversas qualidades, Letícia adquiriu a prática personalizável como seu hobby. Tinha gostado da estética mesmo. E aí eu fui pesquisar e nessa época eu estava aprendendo a costurar com a minha avó, já gostava de costurar. E eu vi que era uma coisa assim, que não era tão complexa de fazer. Então eu me interessei em, quem sabe, fazer para mim mesma. A princípio eu pensei em fazer para mim, enfim. E aí e pintar também, sempre pintei desde pequena. Eu pensei em unir essas duas coisas. Já costurava, estava aprendendo, eu já pintava. Então eu vi aquele modelo de bolsa diferente e queria uma para mim. E pensei em fazer em alguns desenhos personalizados, de acordo com o meu gosto. E foi só depois disso que eu pensei que eu também poderia vender e fazer para outras pessoas, enfim, que também estavam interessadas nisso. Mesmo com seus diversos afazeres, Letícia dedica seu tempo para as confecções das ecobags artesanais. Tem surgido bastante interesse das pessoas e eu tenho tido várias encomendas, então o meu tempo principal vai para a faculdade, para o meu estágio. Mas fora isso, a minha ocupação principal são os ecobags. Então todos os dias, no período da manhã, quando eu não tenho aula, ou à noite, quando eu chego do estágio, eu reservo esse tempo para eu poder trabalhar com isso, nos finais de semana também. Eu sempre estou ocupada com isso. Enfim, eu tento, por mais que seja um tempo que sobra, eu tento organizar esse tempo que sobra para eu estar sempre mexendo com isso. Porque, querendo ou não, se tornou uma responsabilidade mesmo. E uma fonte de renda, tem funcionado bem para mim. Atualmente, Letícia participa de feiras artesanais na cidade, mas para fazer encomendas e visualizar seus diversos trabalhos já realizados, você pode encontrar a loja virtual Cor de Algodão no Instagram. A princípio, eu criei a loja no Instagram e por meio dela as pessoas tanto viam, por meio das publicações, dos stories que eu postava, o que eu tinha, e também faziam encomendas. E tem sido assim até hoje, só que agora eu comecei a participar de feiras aqui em Cuiabá, feiras de artesanato, feiras de artesãos, feiras de artistas. Enfim, todo quanto é tipo de feira eu tenho tentado participar para eu poder expor pessoalmente, né, para as pessoas verem ao vivo e tocar nas peças e conhecerem o trabalho. Então tem funcionado também. E aí nessas feiras as pessoas compram o que eu tenho pronto e também conhecem a loja, pegam um cartãozinho, fazem encomenda depois. Então eu comecei só pelo Instagram, mas agora eu também tenho isso. Eu não tenho uma loja fixa, né? Mas eu participo das feiras e funciona muito bem. Até para esse segmento de artesanato funciona muito bem. Porque geralmente as pessoas que vão nas feiras, elas têm interesse nesse tipo de trabalho. Com o desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, o povo mato-grossense mostrou que a solidariedade é mais uma característica que o define. Doações ocorrem em vários locais e um deles é a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso demonstrou solidariedade e mobilização significativa em resposta às enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Um exemplo marcante é a ação prestada pela Assembleia Social, que com o projeto de arrecadação de itens necessários, já enviou caminhões de doações para o Estado. Está recebendo bastante doações, graças a Deus. São de empresários, da sociedade geral que está comovida com toda essa situação. E nós continuamos arrecadando, só que nós não arrecadamos mais roupas a partir de agora. Porque nós estamos em contato com os voluntários de lá, que estão fazendo a triagem, e eles estão pedindo para a gente enfatizar cobertores, ração para pets
água e alimento não perecível. Então a gente faz esse apelo para quem puder doar esses itens e, é claro, kit de higiene pessoal. A Assembleia Social está trabalhando com uma equipe dedicada para fomentar essa causa. O horário para receber as doações é das 7 às 6 da tarde e durante a noite quando há evento no Teatro Zumira Canavarros. A gente tem uma equipe muito bem empenhada de servidores da própria Assembleia Legislativa, da Assembleia Social e do Teatro Zumira, que estão recebendo essas doações. Às vezes a pessoa não quer nem subir, que está aqui na entrada principal do teatro. A gente busca na entrada principal da Assembleia também. E como eu falei, se você tiver uma doação grande, é só entrar em contato conosco que a gente vai buscar. O povo mato-grossense é conhecido por sua generosidade, sempre pronto para ajudar em momentos de necessidade, mostrando que a empatia e apoio ao próximo são valores fundamentais do Estado. Eu falava que o brasileiro todo é muito generoso. E como a gente é um grande corpo, nesse momento um pedaço muito significativo do nosso corpo está doente, está em chagas e está em sofrimento, que é o Rio Grande do Sul. Então a gente vê uma comoção geral de todas as pessoas. Mato Grosso não poderia ser diferente. O povo mato-grossense tem sido muito, muito generoso. É só verificar todos os locais de arrecadação, como está sendo feito esse escoamento, o quão grande é esse levantamento de doação para lá. Mas é claro, isso é só o início. A gente precisa, nós temos esse impacto primordial, inicial, e depois a tendência é esfriar. Não faça isso, gente. Mantenha o coração aquecido e continue doando, porque agora, infelizmente, é só o começo, porque agora que essas famílias vão precisar mesmo. Tem muita gente em abrigos. Eu estava vendo há pouco que de 20 pessoas, uma está em abrigo. Esse é um número muito grandioso. E a gente precisa mesmo continuar doando, continuar fazendo a nossa parte. Como eu falei, para além da dor, a compaixão. E a compaixão, ela pratica a ação, ela encontra meios de poder ajudar. Com o prédio tombado pelo IPHAN, o Sesc Arsenal se tornou um reduto de apresentações culturais, incentivo à leitura e ao empreendedorismo através do Bulicho, que é uma feira realizada toda quinta-feira com produtos artesanais e gastronômicos. Vamos conhecer mais desse espaço com relevância histórica para Mato Grosso? Com sua história de arsenal de guerra e hoje em seu belo estado de conservação, o edifício tombado em 1984, sendo constituído o Espaço Cultural Sesc em Cuiabá, o Sesc Arsenal é uma das referências em Mato Grosso quando se fala de patrimônio histórico. A história do Sesc Arsenal começa em 1818, com a Carta Régia que é enviada por Dom João VI, ainda no período imperial, ordenando a construção de um real trem de guerra. Nesse período que tem essa busca por uma identidade nacional, que a gente tem essa necessidade como império de consolidar aqui, principalmente no interior do Brasil, como pontos estratégicos. Então, assim surge o Arsenal de Guerra, Inicialmente como Real Trem de Guerra, em 1832 ele é entregue e a partir daí ele é considerado um arsenal de fato. Ele sai desse nome Real Trem de Guerra para Arsenal de Guerra. Em 1989, o Serviço Social do Comércio conseguiu tornar-se proprietário do prédio da Arsenal, que estava abandonado, realizando obras de adaptações. Em 2001, o Sesc Arsenal abriu-se as portas novamente, tornando um lugar atrativo, ofertando vários trabalhos sociais e preservando sua história. A gente percebe que ele se tornou realmente um ponto turístico. Quando a gente recebe um visitante ou tem alguém que não conhece a cidade, o Sesc Arsenal é um ponto que a gente convida as pessoas para vir, para conhecer um pouco da cultura, para conhecer o patrimônio material, mas também essas outras atividades que são ofertadas. Então hoje a gente trabalha aqui com 5 programas: educação, cultura, lazer, assistência e saúde, Então aqui a gente consegue fomentar todas essas atividades. Nas quintas-feiras a gente tem a feira tradicional do Bulicho, que também tem essa vertente turística, que tem as comidas típicas, que quem vem de fora pode conhecer um pouco mais. A gente tem a Casa do Artesão aqui dentro, que é a loja de artesanatos, que são todos produzidos por artesãos da região. Então até o Xingu a gente consegue trazer esses artesanatos, então é um ponto realmente que quem vem de fora consegue conhecer várias nuances da cultura mato-grossense
e cuiabana, né? A diversidade cultural é um dos seus pontos fortes, tornando o preferido não apenas dos visitantes, mas também daquelas pessoas que já frequentam o local. Então eu acho assim que ele é essencial, ele é a cara de Cuiabá e é fresco. Por mais que Cuiabá seja quente, aqui consegue ser fresco à noite. Acho lindo, acho muito importante e eu sou uma das pessoas que valoriza e gosta de trazer todo mundo para cá. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Então vamos lá, siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenham todos uma excelente semana.